Tem uma coisa que eu sempre trabalhei, que é diagnóstico primário e secundário. Uhum. Primário é aquela estrutura. Essa estrutura pode favorecer outras estradas que podem Exato. se agravar, Uhum. né? Como eu falo do diagnóstico de base. Uhum, Eu diagnóstico falo, de o base. autismo é um diagnóstico de base. A pessoa Uhum. é autista, né? A pessoa, ela tem todo o funcionamento dela alicerçado em cima do autismo. Uhum, Agora, aqui você pode encontrar outras coisas. com certeza. Ou uma condição associada a uma comorbidade. Uhum. Então, o que a gente percebe, por que essa estatística está errada e ela tende a mudar, é que as meninas, elas são diagnosticadas aqui, ó. O que está para Exatamente. fora da água, a ponta do iceberg, né? Tá, ela é border. Uhum. Ah, ela é depressiva. O que eu mais recebo são esses dois. Ou ela é border ou ela é depressiva, né? Porque existem as crises, existe um funcionamento que, se a pessoa não tiver um repertório dentro de saúde De psíquica, possibilidades. ela vai ficar enviesada. Uhum. Ela vai falar, poxa, intensidade repetitiva, dependente emocional é border. Uhum. Não é, né? Ela pode até ser. Sim, Tem algumas TEAs com border. é raro, É raro. mas existe. Existe, Exatamente. né? São geniosíssimas, totalmente diferente desse funcionamento de personalidade da boazinha, Uhum. né? Mas o diagnóstico de base, o diagnóstico nuclear, a coluna vertebral desse funcionamento psíquico é o TEA, né? Ele Exatamente. explica todas essas condições. E até as variações, É. as outras possibilidades. Uhum. Quando eu dou aula, eu sempre falo isso pro pessoal. Eu tive um grande professor de psicopatologia e ele me ensinou isso e eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, é o seguinte, os sintomas, autismo não é doença, então ele tem sinais, mas seja os sintomas, os sinais, eles precisam todos se explicar. Você não pode deixar nada pendurado para fora. Né? Então, por exemplo, eu recebo lá uns diagnósticos errados de apraxia de fala. Uhum. Ok, tem a apraxia de fala. Mas o que eu faço com a dificuldade social gigantesca do cara, associado a comportamentos repetitivos de interesse restrito, insistência na mesmice, insistência na rotina, rigidez, seletividade alimentar? Não fecha, né? Não, a apraxia por si só não justifica, Não justifica. o todo, né? Então, o que eu sempre falo, o pessoal não faz diagnóstico por fechadura. Você olha só um pedacinho ali, faz um Não viés faz da o pessoa. sintoma. E não deixa sintoma pendurado para fora. Que aí a coisa se explica. Para você fazer um planejamento, ainda tem que aquela coisa da hierarquia do que incomoda. Exatamente. Eu sempre digo, não basta você fazer um diagnóstico primário, essência, secundário, ver depois a hierarquia. É isso. Porque tem coisas que você vai ter como sintoma, mas aquilo não atrapalha, não incomoda. É isso. Na clínica, a gente Ou precisa então ter... incomoda, mas é para depois. É pra Primeira depois. etapa, vamos fazer isso. Não dá para você chegar aí mudando O que todo está mundo. impactando mais na vida da pessoa? Exatamente. Eu O que chamo de hierarquia impactando mais na vida terapêutica. dos familiares da pessoa? Exatamente. Né? O que traz mais sofrimento para aquela pessoa? É. Né? Na clínica, hoje somos quase 40, né? Uhum. Então, temos que conversar muito rápido para muitas coisas. Então, nós temos alguns códigos, né? A gente criou um agora recentemente. A terapeuta que estiver aí me assistindo vai dar risada. Quando o paciente está para entrar em crise, então a gente fala, colocou a chave na porta. Né? Ele vai virar. Que as crianças entram em crise. Né? E sobre o que a gente estava falando, eu falo para elas, até eu não explicar tudo, não dá tempo. Às vezes você está num corredor, eu falo, inverte o gráfico. Então, assim, você fez o gráfico, você avaliou, você aplicou lá uma avaliação neuropsíquica, você aplicou um VB-MAP, que é o protocolo que a gente usa para os pequenininhos. O que deu abaixo, inverte o gráfico. Ele vai virar o teu plano terapêutico. Perfeito. Entendeu? Porque aí você pega a hierarquia. O que está mais baixo é o que eu tenho que começar a trabalhar. É a inversão, exatamente, perfeito. Porque aí você tem uma linguagem que é bem assertiva. Foi o que você falou, não dá para reunir 40 o tempo inteiro. Sentar, conversar. Então, você tem que ter umas saídas rápidas, uns códigos até de olhar rápidos com elas. Né? Então, se o paciente adulto, por exemplo, a necessidade dele é completamente diferente de uma criança. O paciente 1 é completamente diferente do 3. Né? Então, o 1, ele quer trabalhar, ele quer ter qualidade de vida, ele quer ser funcional. Né?
Ele quer cuidar do psiquismo dele. Ele chega doente, Bia. Ele chega cheio de feridas emocionais. Ele foi vítima de bullying a infância dele inteira. Porque essa coisa que sofre mais quem tem um nível maior dentro do TEA é uma mentira. Depende, né? Dependendo até o nível 1, sofre mais, porque ele tem muito mais percepção. O nível 3, quem sofre mais são os familiares. E o nível 2 fica ali, tem ele o sofrimento. É o sanduíche, ele é o filho do meio. É o filho do meio, exatamente. O nível 2, ele tem toda uma dificuldade também por ele migrar, né? Ele tem coisas que ele faz que parece muito nível 1. De repente, ele vem com uma super dificuldade e a gente, enquanto terapeuta, também dá aquela brochada. Você fala, assim, putz, ele é 2 mesmo. Uhum, exatamente. Agora eu vou ter que trabalhar isso daqui. Então, para você montar uma boa intervenção, que aí eu consegui superar o que os professores tinham contaminado a minha visão, de que não é rotular. Você precisa de um caminho digitado no Waze. E isso é tão você vai fantástico. ficar rodando. Você não chega. Não, porque essa coisa, vamos deixar ser como é. Não, porque eles sofrem. Eu vou deixar uma pessoa ir para a escola, sofrer bullying, não socializar, e vou esperar o quê? Para tratar a depressão? Porque virar. Vai virar. Ela virá. Cedo ou tarde ela virá. Ou eu vou tentar impedir que isso ocorra. Eu sou a favor que a gente erra tentando acertar. E não esperar, né, o erro derramar, né, para poder corrigir. Exatamente. Então, eu acho que quando saúde mental, eu acho que se a gente age na boa intenção e com conhecimento, a gente vai acertar mais do que errar. Exato. E eu acho que está limpo assim. Exato. Pode errar? Pode. Sim. Pode ser que foi o que você falou. Agora, o ABA pode não, para algum paciente, agora, em princípio, é tudo muito científico, é tudo muito planejado, e aquilo você vai vendo se está indo, se não está indo. Você tem um parâmetro para o qual você sabe. Exato. Você tem uma estrada montada que você vai caminhar. Você não está condicionando uma pessoa, você está abrindo possibilidades para autonomia, que é a coisa mais respeitosa que você pode fazer para uma pessoa. Exatamente. Qualquer ser. Quando você fala de uma doença degenerativa, né? O que é a maior dor? Né? O que a pessoa perde de mais precioso? Autonomia. Primeiro ela perde a memória, que já é um desrespeito enorme com a vida. Porque nós somos as nossas memórias. Nós somos as nossas memórias. Exatamente. Né? Então já é uma dor muito grande. E aí ela perde a dignidade. Né? Então, por isso que eu também não acredito nessa questão de você ficar tão especialista numa coisa que te dê essa coisa de não ver de você não ver tudo. A humanidade das coisas, né? Pois é.